Congregação Galileia, aqui em Tailândia, onde estaremos mais uma vez ouvindo a palavra de Deus. E você que vai acompanhar ao programa Vida e Fé, aí pela SBT Tailândia, eu espero que essa palavra, assim como vai falar com cada um de nós aqui, possa falar com você e com tantas outras pessoas, as quais têm sido alcançadas por esse programa. Quero convidar você a concentrar o seu coração aí em casa também. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Irmãos, eu estarei pregando nessa noite sobre saindo da mornidão espiritual. Diga assim comigo: saindo da mornidão espiritual. Está chegando o final do ano, né, irmãos? A gente sabe que a questão não é nem começar o ano na presença de Deus, é terminar. É terminar o ano firme. A gente sabe que durante o ano existe o quê? O desânimo, as lutas espirituais, os problemas que vão minando a fé, as questões que a gente vai se embaraçando com aquilo. E muita gente, quando chega no final do ano, está sem força. Muita gente, quando chega no final do ano também, se torna morno, frio, vazio, árido, desértico. Vai perdendo o apetite espiritual. E se Deus for puxar a nossa orelha aqui nessa noite, aguarde e segure seu cinto, porque Deus só corrige a quem Ele ama. Por isso eu quero que você ouça a palavra de Deus nessa noite. Uma das coisas que eu quero que essa igreja continue sendo, né, enquanto eu estiver aqui, é quem passar por aqui, seja um lugar onde as pessoas possam ouvir Deus, irmão. Tem muito lugar onde as pessoas vão só para o ego delas serem massageados. Tem muito lugar onde as pessoas vão para a igreja, onde elas estão apenas ouvindo palavras açucaradas. A pessoa está com câncer espiritual e as pregações ficam colocando um band-aid para tentar curar aquilo, dando xarope para as pessoas. Se Deus puder nessa noite nos dar um tratamento de choque, fazer uma cirurgia no nosso coração e dar um coração de carne, que Ele faça nessa noite, um coração que obedeça a Deus. Amém? Se você já achou, diga amém. Vamos lá? Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio, nem quente. Tomara que fores pelo menos frio ou quente. Assim, porque tu és morno, e não é frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes tu mesmo, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia!
Glória a Deus. Diga assim: Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Tome seu lugar, você que pediu, então ouça a voz do Senhor nessa noite. Se possível for, os diáconos fiquem atentos aí, tá bom? Quero que todo o povo tenha uma concentração toda possível para poder ouvir a palavra de Deus. Meus amados, eu quero ministrar nessa noite sobre a mornidão espiritual. Primeiramente, nós devemos olhar para a igreja, da qual Jesus Cristo se direciona aqui, nesta passagem bíblica. Nós podemos perceber que no capítulo 3 do livro de Apocalipse, Jesus se direciona a algumas igrejas. E para estas igrejas, Jesus, algumas delas ele elogia, outras delas ele repreende, e fala, corrige e direciona. Mas eu quero me ater nessa noite na igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, onde está registrado no capítulo 3, versículo 4. Uma igreja da qual recebeu uma repreensão de Jesus. E essa repreensão foi exatamente para sarar ela, para curar ela. As repreensões que Deus geralmente direciona a nossa vida, nunca é para nos destruir, sempre é para nos sarar, sempre é para nos conduzir e nos levantar. Quando Deus fala algo para nós, irmão, Deus ele não está preocupado em falar o que muitas das vezes você quer ouvir. Ele está preocupado em falar o que você está precisando ouvir. E nem todas as vezes aquilo que você quer ouvir é necessariamente aquilo que você precisa ouvir. Porque o que você precisa ouvir é isso que vai te sarar, é isso que vai te curar, é isso que vai te conduzir. As igrejas das quais Jesus se direcionou aqui, no livro de Apocalipse, elas ficavam ali na região da antiga Ásia Menor, hoje é conhecida como a Turquia. E Jesus disse assim para cada uma delas, quando terminava toda a sua palavra, no finalzinho Jesus carimbava com essa palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você for lá em Israel, você vai ver que nenhuma dessas igrejas mais existem. Nenhuma delas permaneceram. Nenhuma delas hoje você vai encontrar nenhum edifício, nem nada que possa deixar algum registro de alguma dessas pessoas que possam ter dado continuidade à fé primitiva deles. Acabou. Todas sumiram. E você se pergunta por quê? Muitos estudiosos dizem que essas igrejas não existem mais exatamente pelo fato de elas não terem ouvido a última palavra de Jesus. Qual? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pelo fato de elas não terem ouvido, todas elas se acabaram. Pelo fato de elas não terem ouvido o que Jesus falou para elas, nenhuma delas permaneceram de pé. Entenda que se nós não ouvirmos Jesus, o nosso caminho será de declínio espiritual. Se não ouvirmos Jesus, a nossa vida será de degradação. Se não ouvirmos Jesus, nós só vamos afundando em uma vida espiritual cada vez mais vazia e cada vez mais pior. É por isso que nós não vivemos apenas daquilo que vem do homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu e você não vivemos apenas de direções humanas. Nosso alimento é fazer a vontade daquele que nos chamou. Então essas igrejas hoje não existem exatamente pelo fato de não terem obedecido a Deus e seguido os seus conselhos. Se você ouvir Deus, escute o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite. Tem muita coisa das quais nós não experimentamos em Deus porque nós não o ouvimos. Tem muita coisa que a gente não vive em Deus porque nós não seguimos a sua direção, nós preferimos a nossa. Tem muita coisa da qual Deus quer fazer você viver. Tem muita coisa que Deus quer entregar nas suas mãos e você não recebe, não experimenta pelo fato de querer seguir as suas próprias direções.
Agora, se você está disposto a ouvir a direção que Deus tem para você, se prepara. Tem coisas grandiosas de Deus te esperando aí, aleluia, e te aguardando, se você estiver disposto a ouvi-lo. Jesus disse assim: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Tem ovelha de Jesus Cristo aqui nessa noite? Eu espero que seja só ovelha, irmão. Mas de vez em quando a natureza de um bode tenta nos assaltar. Mas a gente precisa entender que a nossa alma tem que ser convertida numa ovelha. Quando João teve essa visão maravilhosa no livro de Apocalipse, João não viu um Jesus pendurado lá na cruz. João também não viu mais um Jesus lá no Getsemane, agonizando pela vontade de Deus. João viu um Jesus glorificado, um Jesus com olhos como chama de fogo, aleluia. Ele viu um Jesus com vestes brancas como a neve. Ele viu um Jesus coroado de glória que resplandecia mais do que o sol. Ele viu um Jesus com os pés como um latão reluzente, como um metal que após ter passado pelo fogo sai reluzindo. Ele viu um Cristo glorificado e ressurreto, aleluia. Nós hoje como crentes não adoramos um Jesus que está mais na cruz, não adoramos mais um Jesus que está no Getsemane, adoramos um Jesus vivo e glorioso e eterno, bendito, eternamente glorioso. Se você pode nessa noite declarar palavras de adoração a Ele, aproveite enquanto eu estou pregando. Vamos começar nessa noite a avaliar algumas características de uma igreja morna, irmãos, e nós vamos perceber se a gente está incluído dentro dessa igreja, porque é perigoso a gente estar incluído dentro dela. Irmão Léo, me fale e me comece a falar a respeito desse texto. Primeiro, no versículo 14, você vê Jesus se apresentando a essa igreja. Ele diz assim: assim fala o Amém e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeiro, irmão Vicente, Jesus se apresenta como o Amém. O Amém é aquele que é, o assim seja, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele do qual se apresenta diante de vocês. Eu sou, né? Jesus também se apresenta dizendo como a testemunha fiel e verdadeira. Ele se apresenta assim para uma igreja que vivia de aparências. Para uma igreja que vivia de aparências, Jesus era o verdadeiro. Para uma igreja que estava vivendo de aparências, Jesus era a testemunha fiel. Aquele que não tinha sombra de aparências. Ele é genuíno e verdadeiro. Ele também diz assim: eu sou o princípio da criação. Para uma igreja que pensava que era autossuficiente, que estava abarrotada, que não precisava mais de nada, Jesus dizia para eles: eu sou aquele que é o princípio da criação, o que governa, o que manda, o que controla, o que domina. Eu sou o princípio de todas as coisas. Então, Jesus se apresenta a esta igreja assim. Escute, no versículo de número 15, aqui eu começo a pregar. Jesus começa dizendo para essa igreja assim: conheço as tuas obras. Diga assim: conheço as tuas obras. Jesus estava falando para esta igreja, amados, que ele conhecia a realidade e a condição dessa igreja, embora, Tony, ela não estava conseguindo ver a sua própria condição. Jesus disse assim: mas eu conheço as tuas obras. Esta igreja, queridos, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que aparentava ser devota, aparentava ser dedicada, aparentava ser uma igreja robusta, rica e próspera. Pois bem, era assim no sentido financeiro, no sentido material, mas aos olhos de Deus, essa igreja era uma igreja pobre, vazia, miserável, cega e nu. Era uma igreja que vivia de aparência, mas estava em degeneração.
Nós aprendemos hoje aqui na escola dominical que degeneração é a perca das qualidades. Degeneração é o declínio aos poucos. Degeneração, aleluia, é o decaimento cada dia mais. Quantas igrejas não estão nesse estado? Quantas igrejas não estão no estado de aparência, vivendo em degeneração, perdendo seus valores, perdendo suas qualidades, cada dia mais declinando, cada dia mais abraçando as coisas passageiras e mundanas. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para uma questão. Primeiro, esta igreja aparentava ser devota, mas escondia uma falta de amor verdadeiro a Deus. Quantos de nós não aparentamos ser pessoas devotas, mas no fundo dessa devoção escondemos falta de amor sincero a Cristo? Quando Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, Ele está dizendo assim, ninguém pode se esconder de mim. Ninguém pode se esconder de Deus. Você pode se esconder do seu pastor, dos seus pais, você pode se esconder do seu patrão, mas ninguém foge àquele que tem os olhos como chama de fogo e penetra todas as coisas e situações da nossa vida. Ninguém consegue se esconder desse Deus. Davi disse assim, Senhor, se eu vou para o fundo do mar, lá tu estás. Se eu vou lá para as alturas, o Senhor lá está também. Se eu me escondo nas cavernas, lá o Senhor me encontra. Para onde eu irei da tua presença? Aleluia. Não há como se esconder dos olhos desse Deus. Entenda uma coisa, muitos de nós, a semelhança dessa igreja, criamos uma imagem perfeita sobre uma espiritualidade fraca, uma espiritualidade pobre, uma espiritualidade miserável. Quantos homens não constroem uma imagem de perfeito, mas escondem uma vida vazia e monótona? Preste bem atenção. Quantas igrejas, Tony, não estão nessa semelhança? Elas têm toda uma aparência, têm toda a sua organização, têm todas as suas convenções, têm todos os seus devidos aparelhos no lugar, mas não há vida nelas, não há virtude de Cristo, não há avivamento real dentro delas. Quantas igrejas não estão vivendo apenas de aparências? Quantas igrejas não são semelhantes àquele exército do qual Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, e se formou um grande exército, mas era um exército sem vida, era um exército que tinha osso em cada osso, tudo organizado, mas não havia virtude do Espírito de Deus neles. Quantas pessoas também não estão assim? Não apenas igrejas, mas pessoas, têm tudo organizado no seu cotidiano, no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu dia a dia, está tudo no seu devido lugar, mas não há vida de Cristo nela. Não há fervor, não há graça, não há amor pelo Espírito Santo e nem apetite pelas coisas espirituais. Quantas pessoas você olha, ela tem tudo no seu devido lugar, está bem em todas as áreas, mas o coração está vazio de Cristo, o coração está vazio da presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, preste atenção, esta igreja era uma igreja que vivia de exibição espiritual, mas era vazia. Escute o que eu digo para você, os fariseus também viviam de exibições espirituais. Quantas igrejas não estão assim, né? Quantos de nós não estamos vivendo de ostentação espiritual? Deus, Ele não leva em conta a ostentação espiritual, mas Ele abençoa a sinceridade espiritual. Ele abençoa a sinceridade espiritual, mas não leva em conta a ostentação religiosa. Vemos que os fariseus eram a semelhança dessa igreja, tinha aparência, eram homens bonitos por fora, organizados, mas Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, mortos. De dentro deles saía o exalar da morte espiritual. Avalie nessa noite, se talvez você não tem tudo no seu cotidiano organizado, mas talvez está te faltando vida, e é por isso que você precisa buscar o Senhor.
Talvez está te faltando a essência do Filho de Deus em seu coração. Eu assisti um filme hoje, onde um cara assaltou e sequestrou um cara muito reconhecido na cidade. E então eles guardaram aquele cara em um galpão. Aí esse homem disse assim: vamos que eu tenho que voltar a trabalhar para manter as aparências. Aí eu, assistindo um filme, eu entendi algo espiritual. Quantos de nós não mantemos a nossa aparência enquanto nós escondemos crimes dentro de nós? Quantos de nós não estamos mantendo a nossa aparência enquanto a gente está escondendo crimes dentro do nosso coração contra o nosso próximo? Quantos de nós não estamos mantendo uma vida aparente enquanto escondemos crimes em nosso trabalho? Crimes dentro da nossa casa, crimes contra Deus, e mantemos uma vida de aparência. Avalie nessa noite se nós não estamos nos enquadrando na igreja de Laodiceia, que era uma igreja que tinha aparência, mas Jesus sondou o interior dela. Ele disse: eu conheço as tuas obras, Laodiceia. Eu sei que você diz estar abarrotada e boa em tudo, mas você precisa reconhecer a sua verdadeira condição. Quando continuamos lendo, a gente vê Jesus dizendo no versículo 15 e 16 assim: eu sei as tuas obras, eu sei que tu não és nem frio e nem quente. Tomara fosse pelo menos frio ou quente. Por quê? Porque se pelo menos a igreja fosse fria, ela poderia buscar avivamento. E se fosse quente, ela poderia espalhar esse fogo por onde andava. Mas essa igreja aqui não era nem quente e nem fria. Ela era o que, irmãos? Ela era o quê? Diga assim: morna. E o que é morno? O que é ser morno espiritualmente? O que significa a mornidão espiritual? Primeiro, mornidão espiritual significa algo desprovido de fervor, desprovido de calor, algo monótono. Obrigado, meu querido. Algo neutro. Esta igreja, queridos, ficava em uma região, a igreja de Laodiceia, onde as cidades que cercavam ela, de um lado na cidade de Colossos, existia uma fonte de águas quentes, do outro lado existia uma fonte de água fria, e na água que passava pela Laodiceia era uma água morna. Quando Jesus disse que essa igreja que estava em Laodiceia era morna, ele estava usando a alusão geográfica do lugar para que eles pudessem entender qual era a condição espiritual deles. Morno é neutralidade. Ser morno é viver com falta de fervor espiritual. Morno é uma pessoa que não se posiciona com respeito aos propósitos de Deus em sua vida. Ela quer obedecer a Deus e o diabo. Uma hora está obedecendo a mentira, uma hora está obedecendo a verdade. Uma hora ela quer agradar a Cristo, uma hora agrada a Belial. Uma hora ela agrada a Deus, uma hora agrada aquilo que desagrada a Deus. Ela não tem posição, ela é neutra, ela tem um pé na igreja e um pé no mundo. Ela quer servir a Cristo e quer servir o mundo também, neutra. Ela perdeu a sua posição. Ela deixou de se posicionar naquilo que Deus declarou sobre ela. Eu sei, irmãos, que a tendência da natureza humana mesmo que muitas das vezes nós estamos cheios do amor de Deus, a tendência da natureza humana, sabe o que é? Com o tempo se esfriar. Mesmo que eu e você muitas das vezes possamos estar cheios de Cristo, a tendência dessa carne aqui, é com o tempo, se você não buscar a Deus, ela se tornar morna, espiritualmente, esfriar. A tendência da carne é se declinar, é ir para longe de Cristo aos poucos, cada vez mais. Quando a igreja perde o seu primeiro ardor, ela se torna negligente, relaxada, indiferente aos propósitos de Deus.
Veja que Saulo era um assassino, quente e fervoroso, por lado mal, mas pôde se converter. Gamaliel, o seu professor, era um homem que permaneceu neutro. Porque quando a obra de Deus estava acontecendo, o povo estava sendo perseguido, perguntaram para Gamaliel assim: Gamaliel, o que você acha do que está acontecendo aí na obra de Deus? Nessa obra, esses homens que estão crescendo pregando um Cristo. Ele disse assim: se for de Deus, pode deixar que vai crescer. Mas se não for de Deus, vai terminar. Ele não teve posição, ficou neutro e morreu assim. Sabe que você pode, tem muita gente que diz assim: irmão, a gente vai falar que aquela obra ali, se ela for de Deus, ela vai continuar. Cuidado, porque até hoje tem seitas que continuam. O islamismo até hoje existe. E é uma obra de Deus. O espiritismo até hoje existe e está crescendo cada dia mais, principalmente no celeiro brasileiro. E é uma obra de Deus? Não, mas ainda existe. Então tome cuidado, não seja como Gamaliel. Tenha discernimento do que realmente é de Deus e do que não é. Tenha discernimento quando Deus está mandando uma bênção em tua direção e quando não é Deus. Preste bem atenção aqui. Todas as vezes que você escolher algo fora da vontade de Deus, se prepare para sofrer. Irmão Léo, quer dizer que na vontade de Deus não tem tribulação? Tem. Agora as aflições que são permitidas por Deus, elas servem, elas te tornam mais forte ainda. Elas te moldam. Agora quando a gente quer escolher coisas fora da vontade de Deus, a gente vive uma vida triste. Uma vida vazia. Porque ela está sendo fruto das nossas escolhas. Então, tenha discernimento para saber se é Deus que está te apresentando algo ou não. Você precisa de discernimento e eu também. Irmão Léo, quer dizer que essa igreja era uma igreja morna? Sim. Irmão, ou coisa difícil é você tirar homens da mornidão. Ou uma coisa é você pregar para uma igreja fria. Essa aí tem até o risco de poder se tornar quente. Outra coisa é você pregar para uma igreja quente. Mas uma coisa difícil é você pregar para uma igreja morna. Porque o morno não reconhece que precisa se arrepender e se tornar quente. O morno, ele não avalia a sua vida espiritual. Para ele está tudo bem. Ele se conforma com a vida espiritual que ele está levando. Escute o que eu vou dizer. Toda conformidade com a vida espiritual que a gente está levando, se a gente está se conformando com ela e não quer mais de Deus, isso é sinal de pobreza espiritual. Se eu e você, enquanto estamos andando com Jesus, nos conformamos com a vida espiritual, falamos assim: está tudo bom, para mim no lugar onde eu estou está tudo bom, né? Irmãos, isso é sinal de pobreza espiritual. Porque sinal de riqueza espiritual, sabe o que é? Eu sou grato a Deus por aquilo que eu tenho, mas eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero Te conhecer mais. Meu Deus, eu estou insatisfeito. Eu sou grato por aquilo que eu tenho, as revelações que o Senhor já me deu, mas o meu coração tem fome e sede de Ti. O meu coração quer mais de Ti. Alguém aqui está compreendendo isso? Pode levantar as suas mãos e dizer: eu quero mais de Ti, Deus. Não me deixa num estado de mornidão espiritual. Oh, aleluia. Pessoas que desejam, irmãos, e quando estão na mornidão, essas pessoas desejam estar numa posição fácil, onde nada é exigido dela, onde ela não tem nada do que se comprometer com Cristo.